Paz, querido irmão, querida irmã, amigo e evangelista Rubenson Mundel. Estou aqui hoje para ministrar a 8ª lição da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. Estamos estudando esse trimestre dons espirituais e ministeriais. E a 8ª lição dos adultos traz por título o ministério evangelista. Lição essa que data do dia 23/5/2021. Você amigo, você amiga, irmão e irmã que está sempre conosco, é um prazer, um privilégio estar contigo. E você que está chegando agora no nosso canal, por certo será um canal de bênção para você. O nosso texto áureo de hoje está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que diz: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. A nossa verdade prática: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo, né? O que é arauto? Arauto é mensageiro, né? Então o evangelista é um mensageiro de Deus nesse mundo. Virando a página, a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 26 ao verso 35, e também Efésios, capítulo 4, versículo 11. O objetivo geral dessa lição 8, né? É mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. Para concluirmos então a nossa introdução, o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso, né? Então a gente tem os 5 ministérios, né? O ministério de apóstolo, o ministério de profeta, evangelista, pastor e mestre. Já estudamos sobre o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, e chegamos hoje então ao ministério de evangelista. Na próxima aula falaremos sobre o ministério pastoral, e daqui 2 aulas encerraremos esse assunto falando sobre o ministério de doutor ou de mestre. No finalzinho ali da introdução, temos de Jesus a ordem para pregar o evangelho em sua multiforme sabedoria. Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. Glória a Deus com isso, glória a Deus por essa palavra. Então a gente já abordou aqui nesse trimestre, né, os dons ministeriais, né? Falamos de todos, melhor dizendo, falamos de 3 dons ministeriais até agora, e abordaremos todos os dons ministeriais, além do que já falamos também de todos os dons espirituais, né? Os 9 dons espirituais, qual tal é distribuído pelo Espírito Santo à sua igreja. Você que não assistiu às demais videoaulas, te faço esse convite agora. Nós temos aqui no canal uma playlist para a sua melhor busca, pesquisa, com todas as videoaulas ali. Então você pode estar assistindo aquelas que você não assistiu, porque uma vai somando na outra e todas juntos para o compreendimento do trimestre da revista. Glória a Deus. Com isso concluímos então a nossa introdução. Eu já quero te pedir, se tudo isso está sendo bênção na tua vida, que você me ajude aqui no canal. E como é que você me ajuda? Curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Agora adentraremos os nossos tópicos e subtópicos e vamos resumi-los de uma forma prática, clara e bem objetiva. Jesus envia os 70. O tópico 1 tem 3 subtópicos, sendo o primeiro deles: são poucos que anunciam, né? Eu já te convido e te indico a ler do verso 1 ao verso 20 do capítulo 10 de Lucas para um melhor compreendimento, então, da lição. Vamos lá. Tópico 1, Jesus envia os 70. São poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou, abre aspas, grande é em verdade a seara, mas poucos são os obreiros, né? Então leia no capítulo 10 de Lucas, do verso 1 ao verso 20, todo o texto e o contexto para você entender do que estamos falando.
São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmo, ou uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmos, né? Então a gente nota que eles são poucos por esses dois motivos. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 23, diz assim, ó, mas nós, né? Nós quem? Nós os discípulos, né? Pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para o grego, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 2 Coríntios 2,4 que diz, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Você ainda que não pegou seu bloco de nota, seu marca-texto, pegue-o agora nesse momento, tome a anotação de todos os textos que passamos aqui, todas as referências, para que você mais tarde possa estar estudando e aprofundando ainda mais o teu conhecimento. Lamentavelmente, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seus próprios nomes e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar os obreiros para a sua seara, né? E eu quero ir a mais um texto nesse momento, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, que diz: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministradas por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. O que Paulo está dizendo? Paulo está nos dizendo nas entrelinhas que muitas pessoas, talvez a vida toda, não terão entrado dentro de uma igreja, não terão participado de um culto, mas que eu e você somos cartas vivas. Muitas pessoas jamais entrarão num culto, mas elas terão acesso a você. E se você for o portador da palavra de Deus, essa pessoa pode conhecer a Cristo através da tua vida. Glória seja dada a Deus por isso. Subtópico 2: enviados para o meio de lobos. Proclamar o evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos, né? Certamente levaria, não, eles são levados, né? A Bíblia vai falar que muitos foram perseguidos, mortos, né, ao fio da espada, crucificados, né, como fogueiras no jardim de Nero, arrastados pelas estradas das cidades. Mas eu quero ir a um texto para confortar o meu e o teu coração nesse momento, que está no grande sermão da montanha que Jesus pregou, Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12, que diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Então tenha por motivo de ânimo, de bom ânimo, receber uma perseguição, uma afronta, porque isso é sinal que a gente está do lado certo, que é o lado de Deus. Da metade para o final, nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por regiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos, né? E eu quero deixar outro texto nesse momento, que é importante para a gente compreender a lição, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz: e também todos os que piamente querem viver a Jesus Cristo
perecerão, né? Perseguições. O que a Bíblia está dizendo? Que aqueles que verdadeiramente querem levar uma vida que nem Cristo levou, querem levar uma vida de intimidade com Deus, né? Essa pessoa será perseguida, ela será injuriada, falarão mentiras contra ela, mas isso a gente deve levar por motivo de ânimo, de muito bom ânimo para a nossa vida, porque a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Então que a gente possa escolher o lado certo da amizade, que é o lado de ser amigo de Deus, amigo de Cristo, para que Cristo assim, naquele grande dia, qual esperamos, né? Quando romper os céus, né? Quando a trombeta soar, a voz do arcanjo, ele possa nos chamar e a gente será arrebatados, né? Aqui a lição traz alguns exemplos de evangelistas notáveis, né? Entre eles John Wesley, Charles Finney e David Wilkerson, né? Grandes evangelistas. Eu te recomendo a ler a biografia desses homens de Deus que marcaram as suas gerações, o seu tempo, né? Com a palavra de Deus. Tópico 3, os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam, abre aspas, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, não a palavra do homem. O verdadeiro significado de desfrutar da alegria do Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder, temos os nossos nomes escritos nos céus. Eu sempre digo, irmão, irmã, amigo e amiga que me ouve, que se a gente ir no culto e porventura tiver um paralítico e alguém orar e Deus efetuar o milagre, o paralítico sair andando, glória a Deus por isso, é um milagre extraordinário. Mas se esse paralítico não aceitar a Cristo, não nascer de novo, ele não será salvo. Mas se alguém ir no culto andando, caminhando sem defeito, aceitar a Cristo, sair do culto e morrer, ele será salvo. Então o maior milagre ainda é o milagre da salvação. A Bíblia diz que quando um ímpio se arrepende dos seus pecados e aceita a Cristo, há festa no céu por essa atitude. E eu quero deixar um texto que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, que diz, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ó glória seja dada ao nome de Jesus. Com isso, então, concluímos o tópico 1, avançamos agora ao tópico 2. Tópico 2, a grande comissão, né? E quando falamos sobre a grande comissão, dois textos nos vêm à mente, que é o texto, né, de Mateus capítulo 28 e de Marcos 16, que é os textos que falam sobre a grande comissão. O tópico 2 tem também 3 subtópicos, sendo o primeiro deles o alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi, abre aspas, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta ordem é chamada comumente de a grande comissão, né? Então ela assim como a lição fala, ela é uma ordem, né? A gente não tem opção. Jesus não falou se tu quiser, se tu achar que é necessário, se tu tiver de boa vontade, não. Jesus falou, ide por todo mundo, é uma ordem, está no imperativo, você não tem poder de escolha, você tem que ir e pregar o evangelho a toda criatura. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa de evangelização. Um texto importante nesse momento está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 19, versículo 16, e você que me acompanha aqui, eu já quero te
te indicar a assistir a lição dos jovens, porque na lição dos jovens, que eu posto semanalmente aqui no canal também, a gente está estudando exatamente sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo está sendo uma lição melhor do que a outra, e eu te convido, aqui no canal tem uma playlist com todas as aulas desse trimestre dos jovens que você possa assistir. Isso vai servir de grande elevo espiritual, de crescimento em sabedoria, em conhecimento para você, então que você possa tirar um tempinho e assistir também a lição dos jovens. O texto diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Glória a Deus. Concluímos assim o subtópico 1, avançamos ao subtópico 2, que traz por subtítulo: o mundo está dividido em dois grupos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus, melhor dizendo, será condenado. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com a nacionalidade, com a raça, o sexo ou a condição social econômica do homem. Não há judeu, não há gentil. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo ou não no Evangelho. E eu quero ir a dois textos nesse momento. O primeiro texto está em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz, né? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, né? Então, por que a gente precisa ir a Cristo? Por que a gente precisa ouvir o Evangelho e dar uma resposta satisfatória ao Evangelho de Cristo? Porque todos pecamos, né? E destituídos estamos da glória de Deus. E o que tem de mal em estar destituído da glória de Deus? E o que tem de mal em ter pecado? Romanos 6,23 responde, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então, o que é isso, né? É a lição nos dizendo, é a Bíblia nos assegurando que todos nós necessitamos, né, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da obra de Cristo na cruz do Calvário. Com isso, então, concluímos o subtópico 2, e eu te peço, me ajude nesse vídeo. E como é que tu me ajuda? Você me ajuda curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Ô glória, chegamos ao subtópico 3. A grande comissão hoje, né? A grande comissão, né? Então a grande comissão, ela é... Eu acho que eu posso exemplificar assim. É a maior ou uma das maiores ordens que Deus deu para os seus discípulos, né? Que era continuar a obra que Jesus tinha começado. Qual obra? A de evangelização do mundo. E por que eu preciso pregar o evangelho para as pessoas ou para as criaturas? Como a Bíblia diz, porque Provérbios 14:12 vai dizer: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é a morte. O que é isso? O homem acha que todos os caminhos levam a Deus, mas isso é uma mentira que o diabo tem plantado no coração de muitos. Nem todo caminho leva a Deus. A Bíblia diz que ao homem o caminho até parece ser direito, mas que o final dele é a morte. E tão interessante é esse texto, que esse texto ele está em Provérbios 14:12, e o mesmo texto está em Provérbios 16:25. Esse texto se repete por 2 vezes no livro de Provérbios para ver e asseverar a seriedade desse assunto. Então, irmão, se todo caminho não nos leva a Deus, qual é o caminho que eu devo seguir? Eu respondo com
com João, capítulo 14, versículo 6, que diz: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Oh glória, é Jesus dizendo: ei, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você está num caminho torto, eu sou o caminho reto. Se você está na mentira, eu sou a verdade. Se você está para morrer, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Oh glória. Com isso, então, concluímos o tópico 2, avançando agora ao subtópico 3. Ou melhor dizendo, avançando agora ao tópico 3, né? O último tópico da revista. Tópico 3, o dom ministerial de evangelista, né? O dom ministerial de evangelista. Tópico 3, ele tem também 3 subtópicos, sendo o primeiro dele o conceito de evangelista. Então a lição vai trazer uma definição, né? O termo evangelista deriva do verbo grego euangelizo. Euangelizo. Eu não sei se é bem assim que traduz, tá, irmão? Isto é, transmitir boas novas do evangelho como dom. Refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho, né? Existem pessoas, irmãos, eu sempre digo, existem pessoas que quando é para pregar para poucas pessoas, ela faz casinho, né? Às vezes ela chega na igreja, vê que tem poucos irmãos ali, ela já torce o beiço, ela já não prega com tanto entusiasmo, com tanta pregação. Às vezes ela usa assim um desleixo com o culto, com aquele ambiente, por não valorizar, quem sabe, muitas poucas pessoas, né? Mas um evangelista, né? Chamado por Deus, capacitado por Deus, instrumentalizado por Deus, ele não se preocupa com o número, ele se preocupa em anunciar a Cristo e esse glorificado. Por que isso, irmão? Porque o importante não é o número de pessoas. A Bíblia diz que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Oh glória! Então, meu irmão, meu caro irmão, cara irmã, não se preocupe se é para 1, para 5, para 50, para 100 ou para 1000. Pregue o evangelho. Pregue as boas novas. Em um mundo de caos em qual estamos inseridos, o evangelho ainda é as boas novas de Cristo. Oh, glória seja dada a Jesus de Nazaré. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar o coração e quebrantar a alma dos pecadores. Então é como eu já estava falando, um evangelista, alguém que é apaixonado pelo reino de Deus, ele sempre vai buscar em Deus uma mensagem, uma palavra para salvação, né? Daqueles que lhe escutam. Glória a Deus. Com isso chegamos ao subtópico 2, o papel, né? Aqui é o conceito. Agora, o papel do evangelista. Qual é esse papel? O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes, o evangelista torna-se um plantador de igreja, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação e ao Senhor Jesus, né? Então esse é o papel do evangelista. Qual é o papel do evangelista? É tocar o coração das pessoas e levá-las a Cristo através da pregação da palavra de Deus. Oh glória! Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que tem o dom de evangelista, você que tem esse ministério evangelístico,
esmere-se em pregar a palavra, pregue a tempo, pregue a fora de tempo, pregue para 1, pregue para 5, pregue para 10, pregue em casa, pregue no trabalho, pregue na rua, pregue no Uber, pregue no trem, pregue no ônibus, mas pregue a palavra de Deus. Ó glória! Para concluirmos então o terceiro tópico, vamos ao subtópico 3, que traz por subtítulo a finalidade do ministério do evangelista. Falamos o conceito do evangelista, o papel do evangelista, agora falaremos sobre a finalidade do ministério evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Por isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Jesus Cristo, né? Paulo vai dizer, né, que o fundamento já foi lançado pelos apóstolos e a gente não deve lançar outro fundamento a não ser o fundamento que já foi lançado, que é Jesus Cristo de Nazaré. O evangelista deve também em tudo ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa. Já falamos e quero aprofundar isso nesse momento. Seja para falar a uma pessoa ou a 1000 pessoas, o número não importa. O que importa é o evangelho ser anunciado. Porque se você lembrar de Jesus, Jesus pregava para as multidões, mas ele também pregava para uma única pessoa. Ele pregou para Nicodemos, uma única pessoa. Ele pregou para a mulher samaritana, uma única pessoa. Ele pregou para diversas pessoas, estando só elas, sozinha com Cristo, mas Cristo não lhes deixou de anunciar o evangelho. Então que eu e você não venhamos nos preocupar com o número das pessoas, dos ouvintes que estão ali para nos ouvir, mas que venhamos nos preocupar em pregar a Cristo Jesus ressurreto e a sua obra salvífica do Calvário. Glória a Deus. A nossa conclusão: todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. Ô glória seja dada ao nome de Jesus. Com isso, então, concluímos a nossa lição de número 8 dos adultos. E eu quero te pedir, me ajude aqui nesse canal. E como é que você me ajuda? Você me ajuda curtindo nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus. E se você puder ficar um minutinho ainda comigo, eu quero te dizer que logo aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, eu tenho um link que te leva direto para o nosso grupo do Telegram, um grupo que eu criei justamente para postar material das escolas bíblicas dominicais. E toda vez que eu posto a videoaula aqui no meu canal no YouTube, eu posto lá no grupo do Telegram PDF com a aula, né, relacionada à aula 8 aqui, PDF 8 lá. E nesse PDF vem todos os textos bíblicos que eu uso, as ponderações que eu faço, as anotações que eu faço durante a aula. Então você terá acesso a esse material gratuitamente entrando para o nosso grupo do Telegram. Eu também criei um grupo no Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo, que se chama Apocalipse Descomplicado. Eu também ministro há alguns anos já, há mais de 5, 6 anos eu ministro sobre escatologia. Eu criei um grupo de Apocalipse, de escatologia também, para a gente estar falando sobre esses assuntos relacionados ao livro de Apocalipse. Então você que gosta desse assunto, você que tem interesse por esse assunto, entre para o grupo no Telegram. Ali eu posto material semanalmente, gratuito, de muita qualidade, para você
aprender. Também aqui embaixo, para concluirmos agora, tem um link que te leva direto para o meu canal no Instagram. Me segue no Instagram, que semanalmente eu também, ou para dizer não, diariamente, eu posto material bíblico, teológico no meu Instagram para estar ajudando os irmãos. Querido irmão, eu te espero nas próximas videoaulas. O desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, a obra das tuas mãos e aonde você botar o pé. Que Deus te dê por herança, graça e paz.